A graça e a paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Júnior Baiano. Hoje vamos falar um pouco sobre a história de vida em um contexto um tanto quanto pedagógico da vida de José do Egito. Você que chegou aqui no canal por agora, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Vamos levar a palavra a todos aqueles que necessitarem. A bênção não é para ficar com a gente, é para expandir, é para dividir, é para multiplicar. E eu tenho certeza que essa palavra vai falar exatamente com você que é pai, para você que é filho. Enfim, ela engloba muitas coisas e você também contemplará a maravilha que o Deus Pai Todo-Poderoso fez na vida do famoso José do Egito. Aproveite e já deixe o seu copo com água. No final da mensagem teremos a nossa oração poderosa. Meus amados, o pai de José, sendo já velho, teve um filho. Só que quem nunca conheceu aí um pai já velho tendo um filho, não conhece o resultado disso. É muito mais paparicado, né? Tem mais a liberdade de brincadeiras e palavras com o pai, já que o mesmo está com a paciência, sem a correria para ganhar vida, pois está com ela mais tranquila, os filhos mais velhos já encaminhados na vida, não é verdade? Assim, o filho, tendo mais intimidade com o pai, passa a falar o mesmo que os mais velhos. Fazendo aí muitas coisas e aproveitando esse tempo. José trazia a seu pai mais notícias a respeito de todos os seus irmãos. Isso está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 37, na parte B do versículo 2. No caso de José, seu pai cometeu um erro gravíssimo, que se qualquer um de nós o cometermos, terá um resultado desagradável. O que será que ele fez que foi terrível, que seria de uma forma um tanto quanto desastrosa nos dias odiernos? Você sabe o que foi? Eu vou contar para você. Foi ter preferência por um filho. Isso gera na família um sentimento de vazio, discórdia e competição desnecessária dentro de uma casa. Você sabia disso? Portanto, seja sábio. Para você, meu amigo, você, minha amiga, que tem vários filhos e sempre tem aquele filho ou aquela filha que já faz a pergunta propositalmente e às vezes na frente dos outros: ei mãe, ei pai, qual de nós você ama mais? Já está colocando o pai e a mãe contra a parede ali. Tem umas pessoas que são sábios que diz que ama por igual. Outras deixam escapulir que prefere o caçula, que prefere o do meio, que prefere o mais velho ou a mais velha. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos eles, o que foi que esses irmãos começaram a fazer? Ao invés de amar mais o seu irmão, não, eles começaram a odiar com muita força o coitado do José, e não lhe podia falar pacificamente. Para complicar mais, a mãe do rapaz era a amada do pai. Olha aí, a cabeça dos outros filhos não dava conta de resolver isso dentro em si. Aí o garoto não precisava aprender serviços pesados como os irmãos. Ele lia, estudava o livro sagrado, ganhou uma roupa especial. Fora que deveriam ver o pai bajular aí a mãe toda hora, José pra cá, José pra ali, José pra colar. Outras não receber nem mesmo carinho, nem mesmo cuidado, malmente um olhar carinhoso, um beijo na testa. Quando os irmãos de José resolveram acabar com aquela situação, meus amados, não era nenhum sentimento novo no pedaço. É um sentimento que já havia escondido no íntimo, no oculto, lá nos corações. Quando lermos a sua história, nos tornamos juízes de seus irmãos e achamos um absurdo o que desejaram fazer-lhe, mas pense no que você sentiria se isso fosse na sua família, se isso fosse com você.
eu não duvido que você sentiria, né, algum sentimento aí obscuro lá dentro do seu coração. Daí começa uma história de superação, desânimo em algumas ocasiões, e um outro fator interessante, meus amados, tudo que ele se dispôs a aprender com o pai e a mãe serviu-lhe de serviço na casa real. Casa real, pastor? Que casa real? José não era um pobre coitado que vivia com a família? Sim, mas daqui a pouco você vai ver que posição José começou a ter. O texto bíblico conta que José era um homem formoso. Lá em Gênesis capítulo 39, versículo 6 diz: mas era muito inteligente também. Afinal, Potifar entrega em suas mãos tudo o que tinha, porém, esqueceu da mulher que havia em sua casa. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Imagino quanto José deve ter recebido de cantadas, palavras macias, ofertas de dinheiro, bens e delícias. Esta é a parte que mais ele foi provado. Para um jovem bonito, inteligente, sem os pais por perto, sem apoio da família, não cometer a loucura de se entregar aos desejos da carne, foi suportar a maior adversidade. Ele, quando disse não à mulher, não ficou ali sendo tentado para mostrar a si mesmo a força interior que tinha. Ele saiu, foi correndo, e a pegada da mulher não foi de palavras apenas. Ela o agarrou de tal forma que até as suas roupas ficaram para trás. Então ela, pegando José pela capa, lhe disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Quando éramos pequenos, brincávamos de pega, e quando éramos pego ali de surpresa, tirávamos a camisa por trás e o que pegou ficava só com a camisa nas mãos e nós, pernas, pra que te quero, sebo nas canelas. Estávamos bem longe. Quem é que não lembra desse tipo de brincadeira? Foi o que aconteceu com José. Ela o pegou de jeito, sua carência emocional era visível, todos sabiam que ele não era um rapaz qualquer, suas mãos eram macias, não conhecia o sol escaldante do trabalhador rural, e o desejo daquela mulher havia se tornado louco, né, obcecado e a levá-la ao desrespeito de seu lar e marido. E já José, por sua vez, não esquecia do que havia sido ensinado a ele por seus pais. Estava longe na presença, mas seus ensinamentos ainda eram fortes em seu coração. Ao ser ensinado sobre Deus, guardou as palavras em seu coração. Ele poderia ter aproveitado aquela oportunidade que lhe era dado, mas escolheu ser fiel a Deus. Escolheu sofrer pelo não cometido, a negar sua fé e respeito ao seu servo Potifar. Tem muitas pessoas, meus amados, meus queridos, que às vezes se esquecem dos mandamentos, se esquecem dos ensinamentos de Deus, se esquecem da palavra do Senhor e se jogam no mundo pecaminoso, pensando que não haverá a cobrança do preço. E o preço, eu tenho que dizer para vocês, é muito alto. Não queira, por uma loucura, cair em tentação sabendo que aquilo ali é errado. Porque, meus amados, é um poço sem fim, é um abismo. E aí você terá que pedir muito, muito da misericórdia do Senhor para que venha estar perdoando você de suas consequentes decisões. A adversidade vem a todos nós.
vem em nossas vidas para nos provar, nos ensinar um caminho diferente, meus amados. Ensinar um caminho diferente daquele que estamos acostumados a viver, como um terremoto. Tudo balança, sai tudo do lugar, mas não podemos desistir de continuar a nossa caminhada. Na adversidade, aprendemos que nossos dons e talentos não são para guardarmos em uma gaveta ou usá-los quando desejarmos, mas ele tem que estar à disposição de Deus, pois é a porta para sairmos de tamanhas lutas que nos afligem. Quando conseguimos enxergar na adversidade a oportunidade de transpassar barreiras, estamos enxergando muito além do impossível. Assim foi José. Ao chegar à prisão, se abateu, claro, quem não se abateria, mas não deixou ser dominado por este sentimento. Viu ali uma oportunidade de mandar o seu recado ao rei. Imagine só, na adversidade, no sofrimento, você encontrar uma oportunidade, uma clareza. E aconteceu que José ali começou interpretando os sonhos dos seus colegas de cela. Ele não apenas usou seu dom, como também disse ao copeiro que não esquecesse dele. Ou seja, diga que eu estou aqui, que ainda estou vivo e pronto para voltar. Como os planos são nossos e o executar vem de Deus, ele teve que esperar por 2 anos. Outro fato interessante na vida de José é que ele poderia ter deixado levar pelo ódio dos irmãos e se prostrar, ficar doente, né? Doente de amargura, de tristeza, sabe Deus lá o quê? Como ser chamado ao trabalho. O carcereiro viu em José a sua falta de culpa, sua honestidade, uma confiança fora dos padrões normais. Mostrou serviço, zelo pelas tarefas e ganhou a confiança. Não ficou parado ali na prisão esperando o tempo simplesmente passar. Foi à luta pela vida, não desanimou, não entregou os pontos, nem ficou ali só reclamando e perguntando o que será de mim. Tantas pessoas têm aí com bom 2 pés, bom 2 mãos, saúde para dar e vender e fica reclamando da vida, só se lamuriando, só dando uma de pobre coitado. Levante essa cabeça, tenha fé em Deus, tudo vai passar, essa tempestade não é eterna. Novamente, José é usado, né? Ele aproveita para usar o seu dom de interpretação de sonhos. Deus vê em José um homem maduro que o amava mesmo na luta e na adversidade. Não deixou-se dominar pela amargura de espírito. Interpreta mais um sonho, ganha mais um voto de confiança. Faraó o coloca como governador do Egito. Olha que bênção, meus amados. Não precisou de uma carreira política para o posto. Foi provado na vida, no trabalho, ao saber usar um dom, mostrou que sabia governar. Esse parecer foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Perguntou, pois, Faraó a seus servos: poderíamos achar um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isto, ninguém tão entendido e sábio como tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 41, e nos versículos de 37 até o 40 você vê essa expressão forte do Faraó dando plenos poderes ali a José e dizendo que somente ele, o Faraó, estaria ali acima de José, né? Porque o resto, quem dominava ali era ele. Mesmo se tornando governador, não cresceu-lhe orgulho, foi fiel na prisão e no palácio, e tudo que estava colocando as suas mãos prosperava.
não vingou o acontecido como sempre desejávamos em nosso coração. A recompensa por ser obediente e ter um coração limpo de todos os sentimentos inflamadores de contendas, Deus lhe restituiu a família. O pai tão amado, o desejo de vingança, José provavelmente tenha tido quando vê os seus irmãos. Será? Quando mostrou aos seus irmãos que ele era... ele chorou feito criança. Suas lágrimas foram compensadas por Deus, que todas elas recolheu e as transformou em alegrias e sorriso, porque no coração dele não guardava vingança. Ele apenas estava querendo saber se seus irmãos tinham mudado de comportamento, de serem ruins, ou se estavam maduros o suficiente através dos aprendizados da vida. Está também passando por adversidades você, meu irmão? Eu imagino o quanto neste momento de adversidade, de sofrimento, seja dolorido. Mas não feche seus olhos para o que de bom Deus pode acontecer neste período. Aí pode estar a sua chance de crescer, mostrar os seus talentos e sabedoria. Precisamos do banco de reservas, muitas vezes para provar o nosso caráter, fidelidade a quem servimos, prova nosso amor para com Cristo e o quanto estamos prontos para ouvir e entender sua voz, que nem sempre é doce. Fiquemos atentos ao que Deus em Cristo Jesus está nos ensinando, para que não perdamos de vista cada oportunidade que está surgindo em nossa caminhada. Pense nisso com fé e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Criador Todo-Poderoso dos céus e da terra, te agradecemos por essa palavra de superação, por essa palavra de gratidão, por essa palavra que muitas das vezes precisamos estar em uma tempestade para poder te enxergar, descobrir os nossos dons, fazer bom uso deles e principalmente te entregar o melhor através de todas as adversidades. Senhor, meu Deus e meu Pai, conforta o coração de cada uma dessas pessoas que estão passando por lutas nesse momento. Sabemos que não é fácil, mas com a tua ajuda, com o teu auxílio, com a tua mão forte e poderosa, nós somos mais que vencedores. Senhor, meu Deus e meu Pai, faça aquela visita especial ao pai que se encontra enfermo em um leito. Só tu sabes, Senhor, o problema de saúde que esse pai está sentindo. Então arranque em nome do Senhor Jesus todo o mal e jogai por terra, para a honra e para a glória do teu santo nome. Visita aquela mãe, Senhor, que tanto já chorou, pedindo para que a sua família se rendesse aos vossos pés, se rendesse aos seus bons caminhos. Mas o coração de pedra, o coração duro do homem e as propostas indecorosas de Satanás, o diabo, o inimigo das nossas almas, o induzem para distante de ti. Aquebranta esse coração, tire as vendas dos olhos espirituais e façam com que essas pessoas enxerguem o verdadeiro caminho e a verdadeira luz, que é te seguir e te servir em espírito e em verdade, Senhor. Derrama uma bênção sobre nós nesse momento, para que todos nós, Senhor, venham estar aliviados de tanto fardo pesado que a vida nos oferece. Abençoa poderosamente esse copo com água. Derrama uma porção dobrada do teu Santo Espírito, Senhor, para que quando nós tomarmos dela, testificaremos a tua presença em nossa vida. E quem nos ver, que seja o brilho do Espírito Santo estampado em nossa face. Senhor, meu Deus, fica conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Você crê nessa palavra, meu amado? Então receba, toma posse dela, em nome do Senhor Jesus.
Que Deus assim nos abençoe abundantemente e até a próxima.